Ainda há rumores e conversas nesta casa sobre o que está acontecendo no quarto da princesa. Dizem que ela não sai de lá há uma semana, e que todos que entravam e saíam estavam exaustos. E o mais interessante é que eram todos homens e os mais bonitos da equipe. Ao observar, todos os outros entendem perfeitamente o que pode estar acontecendo e por que ela os chama para sua casa. Alguns aparecem em sua casa várias vezes ao dia e, em geral, a princesa nunca está sozinha, sempre há alguém com ela. Além disso, alguns assistentes já ouviram sons que confirmam suas suposições mais de uma vez. Seu quarto é o único em que não se pode entrar sem permissão. Além disso, Fiona proíbe que as pessoas que já a visitaram contem o que fizeram e o que aconteceu no quarto. Ninguém pode sequer insinuar isso ou discutir como ela se comporta com cada um deles. Enquanto isso, o dia seguinte chegou. E desde a manhã em que seu irmão a chamou, para essa ocasião, todos os interessados em ouvir a conversa se reuniram. E surpreendentemente ninguém os proibiu de aparecer. Como de costume, todos começaram a discutir sua imagem, seu comportamento e que, muito provavelmente, mesmo em uma hora tão cedo, ela tinha alguém no quarto. Até mesmo seu sorriso começou a ser percebido como se alguém a tivesse agradado. E talvez esse alguém não estivesse sozinho. As pessoas simplesmente não conseguem esconder sua curiosidade e não têm medo de falar sobre isso em voz alta. No corredor, você pode muito bem ouvi-los falando e zombando dela, embora esse comportamento seja muito arriscado da parte deles. Tudo começou com discussões sobre suas roupas, que eles consideravam inadequadas para uma princesa que queria ser respeitada. Há rumores de que as coisas estão tão loucas que ela literalmente não consegue passar um dia sem, por assim dizer, ficar com alguém e se divertir à noite. Enquanto isso, a garota já está se aproximando do irmão, e ele é o único aqui que não a condena por esse estilo de vida. Pelo contrário, na maioria das vezes, ele até quer saber os detalhes ou procurar alguém novo para ela. Algumas pessoas especularam que esse é o motivo pelo qual os homens não estão se candidatando a esse emprego. Aparentemente, eles descobriram algo e, portanto, não querem correr o risco de cair em uma armadilha. Ultimamente, apenas as moças têm ficado aqui, pois não correm o risco de nada disso. Há anos, Fiona tem sido muito boa com seu irmão. Ela é grata por tudo que ele faz por ela, ainda mais por apoiar tudo que ela faz. Parece muito estranho. Parece que ele gosta de ouvir todas essas histórias e ver os assistentes cansados saindo do quarto dela. Embora quando ela os chama, alguns não fazem ideia do que realmente os espera. A princípio, ela fala como se precisasse de ajuda ou de uma pequena faxina na sala. Mas, na verdade, ela fecha as portas e fica com eles o máximo de tempo que pode. Não eles, mas ela. A garota cumprimentou a majestade imperial e perguntou como ele estava se sentindo. Ela também pegou gentilmente a mão dele, pois se ele estivesse de mau humor, isso o ajudaria a se acalmar. Por alguma razão inexplicável, era a irmã que podia ajudá-lo dessa forma. Ela só precisava tocá-lo. Ele sorriu em resposta e disse que essa formalidade era desnecessária. Ele já havia dito há muito tempo que Fiona poderia chamá-lo pelo primeiro nome, mesmo que não estivessem sozinhos. É claro que ela não resistiu e chamou o nome dele, Karzen. A garota sabe que é melhor obedecer a ele. Caso contrário, seu temperamento louco pode explodir a qualquer momento. Eu me pergunto sobre o que eles vão conversar. Não é provável que ele queira pedir detalhes na frente de estranhos. E se quisesse, ele o teria banido daqui antes. Enquanto isso, o irmão dela começa a olhar para suas roupas, cabelos e joias e de repente percebe que desta vez, ela está usando a que ele lhe deu no último aniversário. Depois, passava um pouco de leve no cabelo e ele simplesmente não parecia mais certo. Do lado do meu irmão, até a equipe começou a discutir que já era demais. É muito estranho que ele esteja demorando para começar a falar. Fiona está em silêncio e esperando que ele finalmente vá direto ao ponto. Esse é o tempo que ela poderia ter gasto em algo mais familiar e todos percebem o que é isso. Mas alguns minutos se passaram e ele finalmente perguntou como tinha sido a semana dela. O que havia de novo? E se havia algo em que ela precisava de ajuda? E só então o irmão pergunta o que mais lhe interessa se os assistentes, que ele selecionou estritamente de acordo com as preferências dela, não a decepcionaram. Ao que ela diz que tudo correu bem. Ela está absolutamente encantada com cada um deles. Portanto, não há do que reclamar. E ela também disse que as tardes e noites foram imperceptíveis. Ela nem percebeu como o tempo voa. E esta semana foi ainda melhor do que a anterior. Ela acha que os ajudantes ganharam experiência e como não são mais tímidos, eles se comportam com mais confiança. E é claro que ela gosta muito disso. Se você observar a situação de fora, tudo parecerá muito estranho.
Eles falam sobre assuntos tão pessoais e nem tentam esconder nenhuma informação. Os assistentes estão assistindo a isso como se estivessem em uma sessão de cinema. E também, houve uma frase muito estranha que ficou muito ambígua. Supostamente ela nunca o decepciona e ele a chama de princesa, como se ela só fizesse isso por ele porque ela mesma gosta. Mas isso não é tudo. Dessa vez ele decidiu confessar o quanto a ama como irmã e que faria qualquer coisa por ela. Então ela não tem nada a fazer a não ser responder que isso é mútuo e natural. Ela entende e sente isso perfeitamente bem. No momento seguinte não faria mal nenhum agradecer a ele e mostrar que ele é uma das pessoas mais importantes da vida dela, um irmão que lhe é mais querido do que qualquer outra pessoa no mundo. E então ele diz que como ela respondeu corretamente e não apenas ficou em silêncio como as outras pessoas fazem quando ele confessa seus sentimentos. Ele está disposto a lhe conceder um desejo, que é aconselhá-la a pensar cuidadosamente antes de pedir algo. Ele disse a ela que o Estado Santo estava preparando um experimento contra ele, e enquanto ele os punia, ela teria a chance de assisti-lo e se divertir um pouco. E é claro, o presente mais importante que ele fará com prazer para ela, mais do que óbvio, ele levará para o quarto dela quem ela mais gostar. Pode ser qualquer pessoa que a interesse ou que talvez ela tenha gostado há muito tempo. O rapaz acha que conhece a irmã muito bem e tem certeza de que é isso que ela teria desejado. Então perguntou se ele adivinhou ou não. Só que essa pergunta soou como se ela não tivesse o direito de responder que as coisas estavam um pouco erradas ou que ela gostaria de algo diferente. A garota diz que já está animada, e é claro que ele a conhece muito bem, então talvez ele nem pergunte coisas tão elementares. Depois disso, eles começaram a se lembrar do passado. Aquele dia, quando os céus determinaram a estrela do império, foi um dia muito importante para cada um deles. E não era só isso, os gêmeos ainda eram crianças. Era sabido que quem se tornasse imperador desse império receberia os olhos de um herdeiro, e isso só poderia ser aprendido com o tempo em uma certa idade. É claro que, como geralmente acontece, todos tinham certeza de que seu irmão teria esses olhos, mas aconteceu que tudo aconteceu ao contrário. No início, o garoto ficou muito chateado. Ele se acalmou por um longo tempo, mas no final, conseguiu aceitar o fato de que a herdeira era sua irmã, Fiona. Quando a garota soube disso, é claro, ficou feliz, mas ao mesmo tempo chateada porque viu a reação do irmão, que havia esperado toda a sua vida por esse momento. Sua decepção era impossível de descrever em palavras uma situação como essa para o único filho da família. É o mesmo que viver sua vida em vão. Ele tinha muitos planos, desejos e, em geral, esse era seu sonho. Até mesmo aqueles que o tratavam mal sentiam pena dele nessa situação. As pessoas entendiam como ele se sentia e queriam apoiá-lo o máximo que pudessem. Surpreendentemente, ele conseguiu se reconciliar muito rapidamente, embora os pais pensassem que isso nunca aconteceria, que ele odiaria a irmã e tentaria arruinar sua vida para se vingar de tal injustiça. Aparentemente, ele percebeu que a garota não era culpada de nada e que tinha apenas sorte. Naquela época, ela conversava com ele com frequência e prometia que o destino havia lhe dado esse presente. Isso significava que ela nunca o abandonaria e faria todo o possível para que seu irmão não ficasse triste e não se sentisse humilhado. Fiona sempre foi uma irmã muito gentil e até pensou uma vez em dar a ele o título. Mas quando descobriu que isso era impossível e que tudo tinha de ser feito de acordo com as regras, ela se desculpou com ele mais uma vez e prometeu que sempre estaria ao seu lado. O único país abençoado do mundo, o Império de Deu, os olhos azuis chamados de bênção divina, era um símbolo exclusivo dado apenas ao imperador do império. Quebrar essa regra é o mesmo que trair o império. Ninguém tem o direito de se tornar imperador em vez da pessoa que tem esse direito. Por sua vez, esse homem também não tinha o direito de transferir seu título para outra pessoa. Ele deve agradecer ao Todo-Poderoso e usar essa oportunidade para o bem do império. O poder absoluto, que chega a uma pessoa juntamente com a cor dos olhos, protege não apenas a vida do herdeiro. O poder não é apenas do rei, mas também de todo o império respectivamente quando um novo imperador aparece, em quais momentos o império está mais protegido. Com a idade do imperador, o poder desaparece e deixa de ser o mesmo que era originalmente. Portanto, é costume ter herdeiros o mais cedo possível para que o império não fique finalmente sem proteção e seja constantemente renovado, pois muitas vidas dependem dele. Já que o príncipe herdou os olhos azuis, o imperador anterior o colocou no trono, contrariando as expectativas de todos, realizando assim o sonho do garoto. Sua irmã disse que ficaria feliz em dar seu consentimento, desde que seu irmão não estivesse feliz e não a odiasse.
Naquela época, ninguém se confundiu com o fato de que essa não era a coisa certa a fazer, e assim o imperador se tornou um homem que não deveria se tornar imperador. Desde o momento em que Karzan se tornou um imperador inferior, ele começou a recorrer à destruição e às invasões para consolidar seu poder, e intimidar aqueles que poderiam querer privá-lo de seu trono no futuro. Enquanto isso, as vítimas, impiedosamente pisoteadas pelo tirano após longa resistência, ficaram curiosas para montar alguma defesa e atacá-lo. Os malfeitores eram abundantes e não havia como evitá-los. No entanto, ninguém foi bem-sucedido. O homem era tão bom em se manter seguro que ninguém lhe deixou sequer um arranhão. E qualquer um que ousasse atacá-lo era imediatamente punido. E havia muitos casos assim. Quanto mais pessoas ele punia, menos esses malfeitores se tornavam. Mesmo aqueles que eram contra ele começaram a servir e se tornaram ajudantes. O homem ainda não sabe quem é o traidor e verifica com frequência para se certificar de que apenas aqueles em quem realmente se pode confiar permaneçam. Ele tem certeza de que chegará o momento em que alguém o trairá e tentará incriminá-lo. Com o tempo ele teve uma ideia. Aqueles que ele desclassificou e descobriu que, se o chefe do império se revelasse um traidor, ele os mandaria imediatamente para o quarto de sua irmã, que não era muito contra, por assim dizer, novos conhecidos. Entre esses traidores estavam os que vinham de um império vizinho, cujo chefe propunha selecionar os que estivessem em melhores condições e enviá-los imediatamente para a senhora. Houve um caso em que ela estava cansada de ficar em seu quarto. A moça saiu e foi até o local onde os traidores estavam detidos. Fiona viu imediatamente um rapaz muito bonito, e a primeira coisa que fez foi se aproximar dele. Ela estava em um estado de espírito triste naquele momento. Ela só queria socializar, e ele foi a primeira pessoa que ela viu e a mais bonita também. Esse cara estava nas sombras. Ela só conseguia ver sua silhueta e mesmo a essa distância, ele parecia muito interessante de imediato. É claro que alguém como ela não poderia passar despercebida e lentamente começou a se aproximar cada vez mais. No caminho para a Terra Sagrada, a senhora ouviu esse tipo de conversa. Dizem que a família real e os aristocratas da ruína de seu irmão se ofereceram para serem candidatos apenas para não serem mortos. Eles estavam dispostos a passar o tempo que quisessem em seu quarto, desde que aquele louco não fizesse nada com eles, e esse belo homem acabou sendo um deles. Agora ele não conseguia nem se mexer, e mesmo assim, ele se parecia com o seu ideal. Fiona nunca havia pensado que alguém mais ou menos bonito pudesse estar entre os detidos. Ela percebeu imediatamente que ele deveria ser a primeira pessoa que ela gostaria de ver em seu quarto. A garota não escondeu isso e começou a conversar com ele imediatamente sobre esse assunto. Embora seu irmão não pudesse ver, ela tirou a venda dos olhos do rapaz sem a permissão dele e o deixou falar. Ele só queria dizer seu nome, mas Fiona nem sequer o deixou fazer isso. Ela o beijou como se tivesse encontrado o amor de sua vida e nunca tivesse visto alguém tão bonito quanto ele antes. Parece muito romântico, embora fosse ainda mais bonito se fosse ela, mas também não é ruim. Esse cara está claramente de acordo com tudo o que está acontecendo. Ele nem mesmo resiste e tenta afastá-la. A única coisa estranha é que ela não foi com ele direto para o quarto e começou a fazer isso aqui mesmo, como se não tivesse medo de que o irmão pudesse voltar a qualquer momento. Acontece que ela não fez isso apenas por algo que queria muito. Ela fez isso para lhe dar algo e acabou pedindo que ele não cuspisse. O rapaz não percebeu por que ela fez isso ou o que significava. Em seguida, ela colocou o curativo de volta nele para que ele não pudesse cuspir o que ela havia acabado de lhe entregar. Era algo de cor vermelha. E antes disso, a garota havia se machucado de propósito. É claro que tudo isso faria sentido com o tempo, mas por enquanto parecia muito estranho. No mínimo, ela nem sequer havia explicado isso a ele. Momentos depois, o irmão voltou e viu sua irmã, e perguntou o que ela estava fazendo aqui, e ela estava feliz por ter conseguido tudo, e ele não tinha visto nada, mas ainda assim algo precisa ser respondido. Ele olha para ela como se entendesse tudo e esperasse que ela confessasse tudo agora. A irmã não respondeu por um longo tempo, e ele fez a pergunta mais uma vez, tendo atrás de si o assistente que ele proibiu de entrar até que ela tivesse respondido. Ela precisou de alguns segundos para pensar em algo, porque a verdade não era algo que ele deveria saber. Ela acabou dizendo que não ia ao Hall Empire há algum tempo. Então ela decidiu dar uma olhada, deu uma volta e no momento em que ele entrou, ela estava bem ao lado desse cara. Então ela chamou a atenção dele para um objeto em forma de galho de madeira e perguntou se ele se lembrava do que era. Ela lembrou que, quando criança, ele adorava aquela árvore, tanto que queria levá-la para o Império. Mas naquele momento, seu irmão não conseguia nem alcançá-la.
Sua Majestade respondeu que se lembrava bem de tudo, mas agora ele queria falar sobre o fato de que estava apenas procurando por ela e pensou que ela poderia ter sido ferida porque não estava no quarto. Ele até quase destruiu os primeiros suspeitos. A garota sorriu e disse que nunca desapareceria e que poderia se defender mesmo se alguém a atacasse. Ele disse que sua irmã estava certa. Ela realmente nunca o deixará. Além disso, ele pessoalmente não permitirá isso. Sua irmã sempre estará sob seu controle. Em sua opinião, isso é necessário para a segurança e a felicidade dela. Ele acredita que sem ele, algo pode acontecer com ela. Embora a garota pense o contrário e não concorde que não possa fazer nada sem ele, é melhor não falar sobre isso por enquanto. E ela entende isso perfeitamente bem. Ela adora ver como ele fica irritado nos momentos normais, quando ela não está por perto. E assim que eles se veem, ele se torna literalmente uma pessoa diferente que não quer nada além dela. De repente, algo não saiu conforme o planejado. Ele sentiu o cheiro que geralmente se ouve depois de destruir alguém, o que significa que ele pode suspeitar dela e perceber que ela fez alguma coisa. A princípio, seu irmão pensou que era o mesmo cheiro do traidor do qual ele acabou de se despedir de uma vez por todas, mas por alguma razão o cheiro não sai do lugar. E isso confunde muito. No final, ele ignorou o fato porque não consegue nem pensar que a irmã tem algo a esconder dele. Então, de repente, ele quis dar a ela a feliz notícia de que todas aquelas 16 pessoas, incluindo aquele cara, seriam seu presente para ela. Ele os dá a todos, sem exceção, e a partir daquele dia, ela pode fazer o que quiser com eles. Até mesmo esse cara bonito olhou para ela com aquele olhar como se achasse que ela não seria melhor com ela, que ela iria bater nele ou algo assim. Ele nem sequer pensa em como as coisas realmente serão. É muito bom que sua irmã ainda não tenha visto a maneira como ele pune os traidores e o que todas essas pessoas passaram para acabar sendo o presente dela para ele. Mas há um ponto muito importante, pois a garota poderá convidá-los para seu quarto à vontade. Eles precisam passar por uma fase muito desagradável para se comunicar com eles com segurança. Durante todo o tempo em que estiveram fazendo isso desde então, ninguém durou mais de uma semana. Após os estágios obrigatórios, o corpo humano literalmente não aguenta. Ele deixa muitas feridas. E esse é o único problema. Porque até agora eles não inventaram nada mais indolor. Depois de checar todos os assistentes e todos receberem o que mereciam, o cara decidiu comemorar o evento. Porque finalmente ninguém precisaria ser verificado. Enquanto isso, depois de tudo que a garota tinha visto, ela não tinha mais vontade de convidar ninguém. Era como se ela tivesse se tornado mais gentil e decidido deixá-los descansar. Ela se sairá muito bem. Como é difícil para eles sequer falarem, quanto mais satisfazerem seus caprichos obscuros como era antes. Antes disso, Fiona simplesmente não sabia o que seu irmão estava fazendo com eles, e então ela acaba tendo-os à sua disposição. Ela olha para esse cara e percebe que ele não vai durar muito tempo. Ele está muito doente. Ele não está nem resistindo a tirar o curativo. Ele está se movendo cada vez menos a cada hora que passa. Por enquanto, a garota apenas se senta em frente a ele e pensa em como vai ser agora. Antes, Fiona não tinha interesse no que eles estavam passando e apenas forçava a satisfação de suas necessidades. Ela não se importava se eles gostavam ou não, se tinham poderes ou não. De certa forma, ela era uma pessoa realmente insana que só pensava em si mesma. E nesse momento, ela se levanta para se aproximar dele e ver se ele está respirando. Ela até tirou a venda dele para olhar em seus olhos e ver como ele estava mal agora. E também, ao contrário de como ela agia antes como uma amante, ela estava agindo completamente diferente agora. Eu realmente me pergunto se era porque ela gostava mais dele do que dos outros, ou se não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, ele não estava melhorando. Fiona notou que sua respiração estava gradualmente diminuindo e sua pele pálida estava ficando cada vez mais branca a cada minuto. Ela chegou a pensar que ele não duraria até a noite. O rapaz parou de dar sinais de vida. A moça até se surpreende consigo mesma, porque antes ela não se interessava nem um pouco pelo assunto. Antes, quando alguém ficava doente, ela simplesmente o expulsava e não se importava com o que acontecia com ele, apenas chamava o próximo e fazia isso o tempo todo. Mas agora ela está cansada de vê-los morrer. Na verdade, em alguns momentos ela até começa a invejá-los. Eles podem pelo menos sair deste palácio. Custo de vida. Será que isso significa que ela também sonha com isso, mas tem medo de falar sobre o assunto e até mesmo de pensar nele? Pois de repente ela o tocou quando o cara agarrou sua mão e o fez com tanta força que ela quase gritou? Fiona não esperava por isso, pois há apenas um segundo ele estava quase inconsciente e mal respirava. E de repente, ela usa tanta força.
Nesse momento, ele se levanta e a coloca de volta em seu lugar, e então se irrita e pergunta. Por isso, ela lhe entregou algo e o proibiu de cuspir. Há uma sugestão de que, dessa forma, ela queria salvá-lo e conseguiu, só que ele não gosta disso e não se importaria de morrer. Pelo menos é o que parece. Embora ele tenha começado a apertar o pescoço dela com muita força, Fiona ainda reagiu e nem sequer começou a ter medo dele. A garota se lembrou do padrão mágico em seu corpo e perguntou se ele sabia que isso controlava seu poder. Naquele momento, ela estava apenas curiosa, pois dizem que qualquer fluido corporal de alguém da família real é bom para perceber o poder de um desenho mágico, portanto era interessante dar uma olhada. Pois ele já havia percebido que aqueles que ela não havia ajudado estavam mortos há muito tempo e não conseguiriam nem chegar ao fim do dia. E como ele conseguiu sobreviver, isso significava que Fiona o havia salvado, afinal. Por isso, o garoto queria saber por que ela havia feito isso e qual era seu objetivo, se ela era tão gentil. Ela poderia salvar todos os outros, e não apenas ele. A garota olhou para ele por alguns minutos, sorriu e ficou muito surpresa. Ela disse que não tinha nenhum objetivo em mente. Não era nada mais do que um experimento para ver se esse método funcionaria ou não no futuro. Ela jurou que não precisava de nada dele e pediu desculpas se violou seus desejos, caso ele não quisesse que isso acontecesse. Ela explicou que estava cansada de ver seu irmão ser morto todos os dias, sem exceção. Então ela decidiu verificar os rumores que ouvirá durante anos, especialmente porque ele não era o tipo de pessoa que poderia lhe dar algo. Então ela notou que a pele dele havia melhorado e, em geral, ele parecia muito melhor. E então ela fez uma pergunta muito estranha e até começou a rir. A pergunta era assim: será que ele poderia se adicionar a ela agora? Mas na verdade não é nada mais do que uma verificação de rotina. O cara realmente começou a fazer o que ela pediu e nem sequer perguntou qual era o problema. Ela começa a sorrir novamente e diz que quando pensava que ele não sobreviveria, ela já estava se recuperando. Mas agora ela tem uma compreensão clara do que ele é capaz e de como ele realmente se sente em relação a ela, apesar do fato de ela tê-lo salvado. Agora ela deve ter cuidado com ele. Estava fora de questão começar a confiar nele, embora, na verdade, como acabará de acontecer, ele ainda não poderia machucá-la mesmo que tentasse. Nesse ponto, ela lhe disse que a julgar pelo fato de ele não ter conseguido, ele não podia usar mais do que uma certa quantidade de força, pois o desenho ainda afetava suas habilidades. Evidentemente, isso foi feito para a segurança das pessoas ao seu redor, pois ele era forte o suficiente e assim a princesa podia ficar tranquila. Ela então lhe diz que não sabe quando sua vida chegará ao fim, mas que enquanto ele estiver aqui, só tem um papel a desempenhar: submissão à sua senhora. É claro que ouvir isso não agradaria a nenhum homem. Fiona olha em seus olhos e o pai de sua filha vê claramente a raiva e o ódio insanos contra ela e seu irmão. Não há nada de surpreendente nisso, é claro, mas é melhor para ele se eles não tiverem conflitos e ele fizer tudo o que ela disser. E é claro, depois que ela começou a insinuar o que exatamente ele precisava fazer naquela noite, ela deixou claro que teria uma conversa com o irmão pela manhã e que precisava ter certeza de que não iria reclamar com ele. Se ele entendesse o que ela queria dizer, é claro. É óbvio que ele a entende perfeitamente, e ele não imaginava que isso aconteceria tão rapidamente. Fiona já está ansiosa por isso e, a julgar pela expressão de seus olhos, ele também não se importa. Ninguém tinha dúvidas de que não demoraria muito para implorar a ele. Ele entendeu tudo de uma vez e começou a trabalhar sem demorar um segundo. Nem mesmo a própria Fiona esperava que ele se orientasse tão rapidamente e não sentisse nenhum constrangimento. O rapaz respondeu que tudo seria como ela havia pedido e que esta noite, ele estava completamente à disposição dela. E tentaria fazer com que essa noite fosse memorável para ela por um longo tempo. Parece que ele estava esperando por esse momento há muito tempo, e o único problema era que ele não estava se sentindo bem. Mas como a garota o ajudou e eles têm simpatia mútua, tudo deu certo. Não há nem mesmo nenhum estímulo, embora ela geralmente tenha que fazer isso, especialmente para os novatos. E isso não é tudo. Por alguma razão, esse é o cara com quem ela mais gosta de passar o tempo. Ele é especial, e ela não quer nem correr atrás dele de manhã. O cara diz que a menos que ela diga para ele parar, ele não fará isso sozinho e continuará enquanto puder. A essa altura, ela está começando a se perguntar se tem noção do que está prestes a acontecer e do que ele é capaz de fazer. E também se ele a ouvirá quando ela pedir para parar, mas ao mesmo tempo ela continua adorando. Como de repente ele começou a fazer algo que ninguém mais fez. E o que ela realmente estava esperando durante todo esse tempo e esperando dos outros. Nesses momentos, o tempo passa voando.
A garota estava convencida de que tudo que ela tinha antes era apenas uma perda de tempo sem sentido. Ela simplesmente não sabia o que era o verdadeiro prazer. Ela costumava estar convencida de que nada poderia surpreendê-la, mas agora, de agora em diante, ela claramente tem novos padrões. Seu corpo está muito sensível até mesmo ao mais leve toque, como nunca antes. Em um determinado momento, ela chegou a pensar que era o suficiente. Mas ao mesmo tempo, ela não consegue pronunciar uma única palavra. A força simplesmente não está lá. Até mesmo o cara dá a entender que se eles não pararem, alguém com certeza vai desmaiar. Por isso, ele aconselha uma pequena pausa, nem que seja por alguns minutos. Está ficando muito difícil respirar. As bochechas de Fiona estão ficando vermelhas, mas só porque ela não consegue fazer com que alguém lhe responda, pensou ele. Isso significa que precisamos continuar com isso. Embora, de fato, ela já havia experimentado uma gama de sensações que simplesmente não podem ser descritas em palavras. É difícil imaginar se o resto de nós pode sequer se aproximar do nível desse cara. Ele havia estabelecido um nível que definitivamente o tornaria o favorito dela. Até ele tinha certeza disso, pois sua missão era não decepcionar e garantir que ela não conseguisse pensar em nada para reclamar. Acontece que não era só isso que ele havia planejado para surpreendê-la. A garota não tem ideia disso em apenas alguns minutos. Ela estará implorando para que ele pare. Para começar, ele pediu que ela se acalmasse e apenas confiasse. Ele quer ter certeza de que, depois dessa noite, não haverá ninguém que possa surpreendê-la mais. Ele quer ser o único e o mais desejável. E para isso ele tem algo especial. Fiona já pode ver o olhar dele e tem medo até de imaginar o que a espera. Ela achava que era o fim de tudo, mas ao que parece, é apenas o começo. Portanto, ele aconselha a relaxar e não pensar em mais nada. Agora tudo depende do quanto ela confia nele, porque ela disse recentemente que a vida dele depende dessa noite, então ele está dando o melhor de si. O rapaz não poupa esforços. Ele está pronto para continuar até a manhã seguinte, desde que a patroa esteja satisfeita. Em um determinado momento, ele percebe que a moça está tensa e reitera que se isso continuar, nada dará certo. Ele avisa que se ela ficar insatisfeita, sua vida pode depender disso, embora ela mesma perceba isso. Portanto, se você o escolheu, deve ouvi-lo pelo menos agora, porque é melhor para todos e ninguém sairá prejudicado. E surpreendentemente ela fez isso. Fiona parou de pensar em qualquer coisa e se concentrou apenas no momento. Na verdade, o cara está um pouco cansado. Ele não se importa em tirar férias, mas agora está com medo de sequer dar uma dica sobre isso, porque se o fizer, vai estragar tudo. Em algum momento, a garota nem percebeu que deixou de notar tudo ao seu redor. Ela nem mesmo sabe como se parece por fora. Todas as suas emoções são naturais, como se ela conhecesse esse homem há muitos anos e confiasse nele completamente. No final, ela até chorou um pouco. Como ela nunca havia experimentado tais emoções e sensações em sua vida, foi a primeira vez que isso aconteceu. Assim que ela fecha os olhos, momentos depois, ela os abre e vê que é o dia seguinte. É claro que no início, ela ficou um pouco assustada, mas depois pensou que como estava se divertindo muito com ele, não havia nada de errado em ele passar a noite aqui. Além disso, Fiona se lembrou de ter tido um sonho, como se eles estivessem vivendo há anos e tivessem um relacionamento feliz. Mesmo agora, ela sente que não foi apenas um sonho, mas como se fosse um indício de que ele não era apenas mais um conhecido, mas um homem que estava destinado a ela. Pois de repente ele abriu os olhos e reagiu com muita calma quando a viu perto dele. Eu me pergunto como ela reagirá e se ela o expulsará assim que perceber o que aconteceu. Surpreendentemente, a primeira pergunta que ele fez não foi se ela gostava de tudo. Ele perguntou quando ela poderia comer. Não ficou claro o motivo, mas a garota se perguntou por que ele estava pensando em comida tão cedo, embora isso fosse perfeitamente normal e nada tão incomum. Ele respondeu dizendo que só porque ela estava acostumada a comer uma vez a cada poucos dias, não significava que todos os outros estivessem comendo da mesma forma. Fiona ficou surpresa com o fato de ele se permitir falar com ela dessa forma, mas ao mesmo tempo ficou calada e não discutiu. Ela pensou que, na verdade, ele é um homem, portanto, precisa comer com muito mais frequência e mais do que qualquer garota. Além disso, ontem ele estava muito cansado e gastou muita energia. No final, ele nem esperou por uma resposta e começou a ir para algum lugar, como se percebesse que ela não se importa no momento e que é improvável que resolva essa questão. Por fim, em agradecimento por ele ter feito o melhor possível, a garota concordou e disse que poderia ir tomar o café da manhã logo. Enquanto isso, eles já estavam na sala de jantar.
Tudo que eles queriam havia sido preparado para eles. Fiona até se certificou de que ninguém os interrompesse. A princípio, ele estava com medo de tocar na comida, pois ainda não se sabia se eles tentariam envenená-lo, especialmente depois de ele já ter feito o que lhe era exigido. Em um determinado momento, ela conclui que, a julgar por suas maneiras à mesa e pelas muitas cicatrizes em seu corpo, ele pode ter sido um cavaleiro a serviço da nobreza. E então eles começaram a conversar. Fiona até disse que não fazia ideia de como ele havia chegado aqui. Mas como ele já estava aqui, teve muita sorte. Como ela é sua amante agora, ele terá as melhores condições. Além disso, ele merecia o melhor na noite passada. Agora ela se certificará pessoalmente de que ele seja bem tratado pelos outros também. Ao que ele responde que se tivesse muita sorte, estaria morto antes de chegar aqui. Ele também disse isso ontem. Sua opinião permanece inalterada. Fiona achou que não sabia muito sobre ele e decidiu perguntar o que ele achava e como se sentia em relação à morte de seus companheiros na frente dele. Ela sabia de antemão que esse não era o assunto mais agradável para ele falar. É claro que ele começou a ficar em silêncio e não sabia como dizer isso, para não passar dos limites e ao mesmo tempo manter a calma. Tom, ele quer responder com palavras muito rudes, mas você não pode. O cara respondeu a pergunta com uma pergunta para uma pergunta. Ele se perguntou por que ela havia começado a falar sobre isso, porque ele entendia perfeitamente como se sentia agora, deixado sozinho entre todos os companheiros que conhecia. Ele nem se preocupou em esconder isso e disse que ela estava agindo como se quisesse ver sua raiva, se emocionar e ver o quanto ele estava disposto a suportar. Fiona não reagiu a isso de forma alguma. Ela continuou esperando uma resposta e fingiu que não se importava nem um pouco com o fato de a pergunta ser indesejada e inadequada da parte dela. Ela apenas perguntou por que ele não estava com raiva, já que agora ele tinha total liberdade de ação, ao que ele respondeu que era muito simples. Ela simplesmente não era alguém com quem ele quisesse ficar com raiva. Fiona ficou surpresa e achou aquilo muito estranho. Há muitas pessoas no mundo que ostentam sua racionalidade, mas ainda assim acabam demonstrando inconscientemente seus instintos. Agora ela vê que ele tem olhos azul acinzentados, uma cor que mistura os olhos do herdeiro e os olhos da família imperial, nesse caso. Garota, ela o adverte. De agora em diante, ele está proibido de mostrar os olhos ou mesmo de olhar para o irmão dela, pois ele pode ficar muito irritado. Foi por causa dessa cor de olhos que ele se meteu em problemas e não conseguiu realizar seu maior sonho. E além disso, ainda estaria tudo certo entre eles. Com relação à comunicação e ao comportamento dele, Fiona pediu a ele que se lembrasse de que, quando estivesse sozinho com ela, poderia se comunicar como quisesse. Mas se não estivessem sozinhos, ele era obrigado a ser educado e não agir como se fosse um dos diretores. Além disso, ninguém deveria descobrir que existia essa regra entre eles. O irmão dela deveria saber. Supostamente, o assistente se comunica com ela como uma anfitriã, e não o contrário. O rapaz não teve problemas em concordar. E a garota ficou surpresa por ter sido tão fácil pedir algo a ele e ele ter concordado imediatamente. Embora, considerando como ele havia se comportado na noite anterior, não era de surpreender que ela estivesse reagindo dessa forma. Honestamente, era impensável que ela fizesse isso. E o que é ainda mais surpreendente é que só agora a garota decidiu se conhecer e descobrir o nome dele. A garota nem mesmo percebeu que não podia perguntar sobre isso antes, porque já havia passado uma noite com ele. E ela não sabia que era assim. A única coisa que ela sabe sobre ele é seu número, atribuído como um dos sobreviventes. E até onde ela se lembrava, esse número era o 192º. Ela nem precisou perguntar várias vezes. Ele respondeu uma vez que seu nome era Shed, e como se viu, não havia segredo sobre isso. Mas mesmo agora não é tão simples quanto parece. Ela tem certeza de que é um nome inventado, mas geralmente quando chega um novo assistente, ele passa uma semana aqui no palácio interno. Além disso, esse homem é obrigado a conhecer o irmão dela. Sua permanência aqui depende do fato de ele gostar dele ou não. A própria moça está ansiosa pelo momento em que eles se verão, e ficará claro o que o chamado pastor está esperando e por quanto tempo ele ficará aqui. Acontece que justamente hoje, seu irmão não os convidou para a primeira conversa. Fiona não estava preparada para isso, mas mesmo assim não recusou.
Ela tem medo de que algo dê errado e o galpão seja destruído. A primeira coisa que ele fez, como sempre, foi perguntar se ela estava satisfeita e se ele deveria ser substituído. Era a primeira vez que uma garota estava preocupada e não sabia o que dizer. Somente se o galpão ficasse, ninguém, absolutamente ninguém, e nunca mais seria capaz de substituí-lo. Ela se agarraria a ele até o último momento. No momento em que ela começou a ficar em silêncio por um longo tempo, ele pensou que talvez estivesse interrompendo. Ou as coisas estavam tão ruins que ela nem sabia como explicar tudo em poucas palavras. E como sempre, eles foram interrompidos pela equipe. Literalmente, todos estavam aqui. Chegou a um ponto em que alguém acidentalmente tomou isso como apenas mais um evento e seus conhecidos ficaram sabendo. Eles começaram a se reunir depois de meia hora. Ficou tão confuso que no final, eles nunca conseguiram ter uma conversa normal. Eles só estavam fazendo isso por uma questão de aparência, para não ficarem calados e não se sentirem constrangidos. Enquanto isso, depois que o irmão dela bebeu um pouco, ele ultrapassou o limite e começou a comparar a irmã dela a um pássaro preso em uma gaiola. A garota percebeu imediatamente onde isso ia dar e começou a procurar opções para ir a outro lugar. Ela ficou muito desconfortável com ele, além de saber exatamente por que ele começou com isso. Olhando ao redor, ela vê que as pessoas estão tentando fingir que estão falando umas com as outras, mas na verdade, não estão conseguindo. A garota observa seus olhares e percebe que elas estão apenas escutando, pois estão falando muito baixo para ouvir tudo. Ao mesmo tempo, seus olhares são muito interessados, como se estivessem falando de si mesmos. Alguns assistentes até se aproximam e riem de algumas palavras. Nesse caso, ela percebeu que eles definitivamente querem conversar com eles sobre algo. Pelo menos para aprender alguma coisa, Fiona corajosamente diz ao irmão que quer cumprimentar os convidados porque sabe que haverá alguém que não a deixará em paz. Ele responde que se a irmã quiser fazer isso, é claro que ele não vai impedi-la e principalmente, não vai proibi-la de se comunicar com alguém. Embora até isso tenha soado como uma dica de que a vida dela depende dele, mesmo que ela concorde. A garota começou a correr o mais rápido que podia. Ela achou que não seria fácil fugir, mas felizmente deu certo e seu irmão nem desconfiou de nada. No caminho, a garota começa a escolher quem abordar primeiro. Embora muito provavelmente ela nem precise se esforçar, ela será abordada por aqueles que tiverem tempo. Há bastante gente disposta aqui. Mas como não havia tempo para esperar, ela fez isso por conta própria e abordou a primeira companhia que encontrou, que fingiu não notar ninguém e não a viu. O que era estranho, porque assim que ela se aproximava demais, eles se viravam e sabiam que era ela. Ela nem precisou distraí-los e chamar a atenção deles para si. Tudo aconteceu por si só. Primeiro, Fiona se ofereceu para beber um pouco de sua bebida favorita e depois perguntou se eles gostaram. Ela disse que se preocupou com antecedência e pediu aos chefes que preparassem as melhores bebidas que ninguém jamais havia provado, mesmo em casamentos, cerimônias reais e eventos importantes. Não havia nada parecido com isso. Já era interessante. Um homem olhou para ela e por algum motivo não demonstrou nenhuma emoção no rosto, como se não estivesse interessado nela. E ele ficou um pouco estranho com o fato de ela ter se aproximado. Um pouco mais tarde, ele explicou o motivo da recusa e descobriu que durante a época da colheita, eles são proibidos de confundir suas papilas gustativas com bebidas de cores vivas ou outros alimentos. Eles não comem nem bebem nada salgado ou doce. Portanto, a única opção que funciona é a água pura. A moça pensou um pouco e sugeriu levar-lhes um delicioso chá. Ele pode ser feito sem açúcar e escolher uma variedade que seja mais ou menos neutra. Isso é ideal para que os convidados não sejam água comum e, ainda assim, possam se divertir um pouco. Terra Santa, a espinha dorsal espiritual do continente, essa zona neutra, independente e pacífica. O Palácio de Deu era como uma monstruosidade para o falecido imperador do Império de Deu. Assim, a primeira coisa que ele fez ao subir ao trono foi reconstruir todo o palácio de forma irreconhecível, para superar a Terra Santa, para torná-lo ainda mais majestoso e nobre, como se representasse a morada dos deuses. Mas isso não era nada mais do que narcisismo, e alguns já haviam adivinhado isso desde o início. Junto com a Terra Santa, a existência dos sumos sacerdotes era claramente uma área que nem mesmo o imperador podia tocar à vontade. Nesse meio tempo, a garota conseguiu encontrar uma mesa livre para conversar com um deles. Ela foi a iniciadora, e até o primeiro deles começou a contar sobre suas novidades e mais precisamente, sobre o número 192. Ela primeiro perguntou se ele estava interessado em ouvir sobre o assunto, e é claro, o homem não disse não.
É uma ótima oportunidade de saber informações sobre as quais literalmente todos os colegas de trabalho querem falar. Além disso, existe a possibilidade de que ela tenha começado a falar sobre isso de propósito, para que, sem se estressar, chegassem ao irmão rumores de que ela realmente gosta daquele cara. Por isso, precisa ficar com ele por mais tempo. Ela não foi tímida e contou até mesmo sobre o fato de que, às vezes, parece que ele está pronto para devorá-la. O homem claramente não estava preparado para esses detalhes. Mas isso é ainda melhor. Fiona não tem medo de contar muito, porque todo mundo já sabe que tipo de pessoa ela é e quais são seus interesses, em geral, seus planos para a vida e, em suma, para ir com calma e apenas viver com prazer. E acontece que Fiona se confundiu e começou a contar isso para uma pessoa um pouco errada. O fato é que esse homem tem roupas muito parecidas com as que a equipe usa. Acontece que ela realmente estava dizendo algo desnecessário. Ela deveria ter sido ouvida por uma pessoa completamente diferente. Esse homem acabou sendo uma dessas pessoas, o mesmo que seu favorito. Era hora de descobrir algo sobre ele, pois quando um homem não tem o direito de negar ou ocultar a verdade sobre algo, a garota se aproveitou disso e perguntou por que eles tinham vindo para esta terra em primeiro lugar. Afinal de contas, por que alguém que serve aos deuses criaria algo que poderia tirar a vida de um ser humano? É possível que o propósito, o objetivo de um dos principais grupos de pesquisa era enviar intencionalmente uma cobaia para esse império. Há também a possibilidade de que ele seja um dos principais, agindo como se soubesse muito mais do que o resto de nós, e ele sabe que ninguém o tocará. Pelo menos mesmo que o façam, não em primeiro lugar. Como todo mundo sabe, por mais que o irmão dela queira, o único país que ele não pode destruir completamente é a Terra Santa. O homem não entende por que ela está lhe dizendo isso. Mas a garota diz o seguinte: se o experimento envolve seus olhos, então, seja qual for, cara a cara, seria a melhor opção. Portanto, se ela estiver certa, esse comportamento é inadequado agora. Ela está insinuando que ele deveria ser mais aberto e não tentar guardar as coisas para si mesmo. Ele não está em posição de defender a justiça e mostrar caráter. Além disso, ela deu a entender que o irmão o estava observando literalmente em todos os lugares, assim como todos os outros que ele trouxe para cá. Parece que ela está tentando avisá-lo sobre algo e se aproximou dele por algum motivo. Embora o homem ainda não tenha percebido a essência dessa conversa, ele tem certeza de que vale a pena ouvi-la. Somente no final, ela deu a entender que, em resumo, estava aconselhando-o a ser mais cauteloso e pensar no futuro. Porque se ela quisesse manter sua preciosa pupila, isso também era algo a se pensar. Enquanto isso, quando todos começaram a se distrair, a garota finalmente conseguiu se acalmar. Ela não gosta muito de conversar com as pessoas. E agora mesmo, isso foi um verdadeiro desafio para ela. Esse tipo de conversa lhe tira a força e o desejo de se socializar com alguém em breve. Ela estava muito cansada e feliz por ter tido tempo para conversar antes da meia-noite. Ela até temia que a conversa se arrastasse noite adentro, mas felizmente estava com sorte. Por fim, tudo o que ela teve de fazer foi liberar a equipe e dizer que todos estavam livres para ir embora. Eles lhe desejaram boa noite e se dispersaram para se preparar para dormir. E é claro, a primeira coisa que ela pensou foi no que estava fazendo agora. Nem é preciso adivinhar para saber aonde ela estava indo agora, ou melhor, para quem ela estava indo. Porque ele é o único que pode ajudá-la a relaxar e tirar todos os pensamentos ruins da cabeça em apenas alguns minutos. Quando ela abre a porta, vê que ele está sozinho e obviamente não a esperava. A garota fica em silêncio e finge que ele mesmo deve entender o que ela veio fazer aqui. Em um determinado momento, ela percebe que ele mudou o cabelo. Fiona pergunta por que ele fez isso, ao que o rapaz responde que só queria mudar. Parece que ele não quer falar sobre isso e, em geral, está muito desconfortável. É claro que não se pode deixar de sair à noite, especialmente depois de um dia tão difícil. É exatamente o que eles precisam. Fiona pediu que eu lhe desse um banho quente para que ela pudesse descansar o mais rápido possível. O homem está constantemente testando a água para se certificar de que está na temperatura mais confortável, pois tem medo de cometer um erro ao fazer isso. Mas havia outra coisa que ela não havia notado de imediato. Ele não tinha um objeto para cortar o cabelo e, como estava neste quarto, isso significava apenas uma coisa. Havia uma espada na gaveta ao lado, então ele a pegou em vez da tesoura para que ninguém a visse. Então ela achou que não havia problema em deixá-la ir. De qualquer forma, não era nada demais. Depois disso, para não fazer barulho, Fiona perguntou se ele tinha tido a experiência de servir outras garotas, pois pelo menos ele parecia muito experiente nisso.
A princípio, ele não quis falar sobre isso, mas depois admitiu que já havia feito isso algumas vezes, mas que não havia durado muito tempo. Não é de se admirar que não demorou nem meia hora para que ela o convidasse para ir à casa dela e pedisse que ele não fosse tímido para que tudo corresse tão bem quanto ontem. Porque se a qualidade desse encontro não fosse a que ela imagina, ela ficaria muito chateada. Isso significa que ele não tem mais o direito de lidar com o nível médio. Como ele inicialmente mostrou o máximo de que é capaz, Fiona não concordará com menos agora. Ela até o avisou com antecedência e pediu que ele apresentasse algo novo, porque ela acha que isso é muito fácil. O cara já está tentando, e agora ele tem de inventar algo novo a cada vez. Algo que ela recentemente começou a exigir muito dele. É claro que, como não pode recusá-la, ele imediatamente começou a remover qualquer coisa que estivesse no caminho e novamente avisou que, se ela não o impedisse por conta própria, isso poderia continuar até de manhã. Mesmo que ela grite com muita força ou diga qualquer coisa que não seja a palavra pare, serão sons completamente vazios, sem qualquer significado. A sala inteira já está bem aquecida. Há vapor por toda parte. A água está até saindo da piscina. Tudo já está preparado para que a planta torne a noite inesquecível. E somente no momento em que ele começa a se aproximar dela e ela percebe o que está prestes a acontecer, ela pensa em parar. Mas ao mesmo tempo, ela percebe que não há necessidade disso. Como ela gostou da última vez, desta vez não deve ser menos agradável. É muito interessante o que ele fará desta vez, e com o que ele tentará surpreendê-la. No início ele faz tudo muito lenta e cuidadosamente, mas Fiona percebe que isso é apenas o começo e que a qualquer momento, tudo pode mudar drasticamente. Dessa vez, o que foi muito inesperado, ele começou a conversar com ela e também lhe fez uma leve massagem, que começou nos pés e foi subindo cada vez mais. Depois disso, ele começou a fazer perguntas sobre suas roupas e até mesmo sobre suas joias. Tudo para deixá-la distraída e parou de observar cada movimento dele. Fiona admitiu que suas roupas eram muito desconfortáveis e que, se pudesse escolher, usaria outra coisa. Mas há mais uma coisa que a incomoda há muito tempo. Seu irmão adora essas roupas. Mesmo quando ele dá presentes, ele compra o que ela tem de menos atraente na opinião dele, e toda vez ela tem mais e mais áreas abertas. Em algum momento, a garota nem percebeu que começou a se lembrar de seu triste passado. Ela quase chorou. E o rapaz reagiu muito rapidamente. Ele parou e decidiu sentir pena dela. Ele a tocou gentilmente e disse que, é claro, não sabia pelo que ela estava passando. Mas em sua opinião, se o conselho dele fosse apropriado para ela não deveria ficar presa ao passado e pensar nas coisas ruins. Especialmente porque isso não a ajudaria no futuro. A melhor coisa que ela pode fazer é esquecer as coisas ruins e cuidar de si mesma no presente e no futuro. Como a garota já entende muito bem que o passado não pode ser consertado, parece que realmente não faz sentido ficar triste com nada, especialmente de forma permanente. Além disso, ele disse uma frase muito inesperada: pesadelos são apenas pesadelos. Eles não podem destruir sua realidade, e ela não deveria deixá-los em seus pensamentos por algum motivo. Em resposta, ela nem sequer o agradeceu, e não disse que realmente se sentia melhor depois daquela conversa. Pelo contrário, Fiona pediu que ele não dissesse nada e parasse de ficar olhando para ela porque as conversas chatas tinham acabado e agora ele tinha que continuar com suas tarefas normais. Parecia um pouco desagradável, mas ela tinha direito a isso e realmente, neste momento, era melhor não perder tempo e gastá-lo de forma útil. O rapaz não discutiu. Ele agradeceu a ela por não tê-lo punido por um conselho que não havia pedido, e foi direto ao assunto. No último momento, ele avisou novamente que ela tinha uma palavra para e após a qual ele pararia imediatamente e continuaria com seus afazeres. Dessa vez, ela conseguiu relaxar. Ela não gritou tanto quanto da última vez e começou a se divertir desde os primeiros segundos. Já estava tão acostumada com ele que parou de se sentir constrangida e estranha, embora achasse que ainda se sentiria hoje e que isso era inevitável. Para começar, ele começou a fazer tudo exatamente da mesma forma que fazia na época. O objetivo era fazer com que ela não tivesse medo e se sentisse confortável, embora isso já fosse suficiente para causar sensações únicas. Fiona nunca havia pensado que bastaria uma mão e uma voz áspera para causar arrepios em sua espinha e fazer com que um rapaz gostasse dela completamente. Só que há um problema. Esta sala é tão quente e difícil de ficar aqui por muito tempo que ele já está cansado. Mesmo depois de alguns minutos, ele já está cansado. As bochechas dele estavam coradas, mas as dela também. Dessa vez, ela não queria ficar aqui por muito tempo. Fiona pediu para fazer tudo da forma mais rápida e eficiente possível.
Esse dia difícil a deixou tão exausta que ela não tinha energia nem mesmo para sua atividade favorita. O favorito não resistiu. Ele se esforçou ao máximo, apenas para deixá-la satisfeita, e gostou de tudo ainda mais do que da primeira vez. Nesse caso, como ela pediu que ele fizesse isso, ele não foi tão gentil, e não perguntou se ela estava de acordo com isso. Ele simplesmente fazia o que gostava. E em algum momento, ele se esqueceu de que havia parado de ouvi-la. Mesmo assim, ela ainda não reclamava de nada, apenas confiava nele, fechava os olhos e tentava salvar cada toque seu. E então, à medida que ela perdoava, ele aplicou algumas novas maneiras de realmente surpreendê-la. Parecia que ele estava aprendendo ou lendo algo de propósito para que pudesse melhorar constantemente e não se repetir. Até mesmo nesse ponto, ele havia feito seu trabalho com perfeição. Não havia nada que Fiona já tivesse sentido em toda a sua vida. Nada do que havia acontecido antes poderia se comparar a isso. De repente, ela percebe que ele parou de ouvi-la e sente que ela não planeja parar, embora queira ir mais devagar. Mas ela repete isso pela segunda vez e tudo fica sem sentido. E há uma explicação muito óbvia. Ela tem uma palavra especial, somente depois da qual ele pode realmente parar. Todas as outras palavras que o cara nem sequer aceita. E quando ela começou a gritar bem alto, ele pediu que ela fizesse de novo e depois de novo e de novo, tanto quanto ela. Enquanto isso, eles não percebem o calor que está fazendo no quarto. Eles já estão literalmente fumegando, e tudo ao redor deles é como uma névoa. O cara começa a respirar com muita dificuldade e só agora percebe o quanto isso é difícil para ele. Ele estava tão envolvido que não percebeu como sua boca estava seca. Já é muito difícil para ele respirar. Chega a um ponto em que a garota começa a implorar para parar e acontece que ela esqueceu a palavra mágica que eles combinaram no início. O cara está começando a não entender porque ela está daquele jeito. Mais alguns segundos e ela simplesmente não vai conseguir. Mas mesmo assim não diz nada nem tenta impedi-lo. Ele nem sequer pensa que ela esqueceu a palavra porque é muito simples, basta dizer pare e pronto. Assim que ele diminuiu a velocidade, ela se sentiu muito melhor. Mas até agora não estava se sentindo nem um pouco cansada. Tudo foi tão rápido que seu corpo ainda não tinha se dado conta do que acabará de acontecer. Tão repentinamente que ela até teve uma lágrima. Só que esperava que fosse um bom sinal, e que não significasse que ele havia feito algo errado e que logo seria punido por isso. Ela nem sequer se despediu. Foi direto dormir e não percebeu se ele ficou ou não. Ela não se importava nem um pouco, mas surpreendentemente, quando começou o dia seguinte, pela primeira vez em anos, Fiona acordou mais cedo do que o normal com os primeiros raios de sol. Antes, era impossível acordá-la antes que metade do dia tivesse se passado, e agora ela até se arrumava sem pedir ajuda a ninguém. Um dos delegados não teve medo e sugeriu que parecia que ela tinha tido uma noite muito boa com aquele cara. E aparentemente, ele tinha sido capaz de relaxá-la muito bem. Então, o homem fez um gesto com as mãos e seu subordinado imediatamente se aproximou para abrir uma pequena caixa. Parece que deve haver algum tipo de joia ou presente. Ele abre a tampa e fica claro que ela não está enganada. Os assistentes explicaram que esse presente foi enviado por Sua Majestade para o banquete de hoje. Por isso, ela deve usar essa joia e aparecer com ela no evento, caso contrário, poderá incomodar muito Sua Majestade. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.